Fala pessoal, semana muito movimentada, várias empresas soltaram balanços ao longo dessa semana, algumas delas o mercado gostou, outras nem tanto. E nós vamos verificar alguns desses resultados. E vamos principalmente ver aqueles detalhes, aquelas notas de rodapé e o que está nas entrelinhas que geralmente o mercado não se atenta. Detalhes que podem ser suficientes para fazer um balanço que o mercado não gostou tanto se tornar um balanço bom. E o contrário também é verdade. E vamos começar hoje com o balanço que foi publicado pela CEMIG na data de ontem. E vocês já devem estar muito acostumados com isso, que sempre que as empresas soltam os seus resultados, acabam vindo como consequência várias manchetes para trazer cliques para os sites, manchetes de forma sensacionalistas, que subvertem a lógica muitas vezes de alguns resultados, colocando que a CEMIG teve uma queda de 30% no seu lucro, como se isso por si só fosse suficiente para dizer se o balanço foi bom ou se foi ruim. E vocês que acompanham já o canal, vocês já sabem que na maior parte das vezes o lucro não quer dizer tanta coisa, já que ele é impactado por ajustes contábeis, por efeitos não recorrentes que podem acabar maquiando tanto positivamente quanto negativamente um resultado. E aqui, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que saber com relação à CEMIG é que sempre a divulgação de resultados dela é muito confusa. Se não me engano, o documento completo tinha 50, 60 páginas, com muita informação desconexa, fora de lugar, e vocês devem saber que a CEMIG é uma companhia de energia elétrica completa. Ela atua nos 3 segmentos: transmissão, distribuição e geração, e além de ser complexa e confusa a divulgação deles, eles ainda fazem uma divulgação de forma setorizada, é muito pouco consolidado, o que é o resultado completo da companhia. Portanto, sempre que vocês forem analisar essas companhias, tenham a cautela e a preocupação de saber que vocês estão analisando de fato aqueles resultados que são os necessários de serem analisados, senão vocês vão ficar perdendo tempo lendo um documento de 60 páginas, muita coisa desnecessária ali no meio. Claro, a CEMIG não deixa de ser uma estatal, isso acaba tornando a companhia não tão eficiente, principalmente na comunicação. Nós sabemos como é o Brasil, a gestão de estatais, apesar de a CEMIG vir fazendo um trabalho muito bom, não sei se deve ao fato do governador do estado ou aos próprios gestores internos da companhia, mas a CEMIG de fato vem mudando muito esse paradigma das empresas estatais, mas ainda deixa a desejar com relação a essa questão de comunicação. Então fica esse ponto negativo que os documentos soltados pela companhia, apesar de serem bonitos, eles fazem alguns gráficos bonitos, algumas apresentações bonitas, como nós vamos ver aqui, mas ainda é um resultado com muita informação desnecessária. E aqui eu trouxe direto aquelas informações que são mais importantes, pessoal, que é o consolidado, principalmente com relação à receita líquida. E aqui a primeira coisa que nós vemos é que quando nós estamos analisando a receita líquida da companhia, ela apresentou uma receita extremamente favorável, uma receita de 11 bilhões de reais, um aumento de quase 10% frente ao terceiro trimestre e um aumento ainda mais expressivo frente ao quarto trimestre de 23. Portanto, aqui nós já vemos que aquela manchete falando que teve uma queda de 30% no lucro líquido, já me aparenta que teve alguma coisa ali fora do comum, tá? Porque é uma companhia que vem aumentando a sua receita líquida de forma bastante, adequada, sabe? Uma variação de 12% e 10% frente a trimestre e frente a ano. Me parece um crescimento de receita bastante expressiva, tá? Aqui nós vemos, logo abaixo, as despesas operacionais, para ver se é possível, porque lembrem-se que a receita ela vem antes da maior parte das despesas fixas da empresa, que posteriormente o pagamento também de tributos chega-se ao lucro líquido. Portanto, é provável que tenha tido despesas operacionais ou não recorrentes que trouxeram essa receita líquida que foi extremamente positiva para um lucro líquido não tão positivo. Então, vamos avaliar aqui, nós vemos que o pessoal parece estar sob controle. Na verdade, teve uma queda frente a 2023 e uma estabilidade frente ao terceiro trimestre, o que me chama a atenção positivamente, porque o setor de pessoal em estatais sempre é um pouco preocupante. Elas acabam tendo um custo com pessoal maior do que as empresas privadas, elas acabam deixando de ser tão eficientes quanto as empresas privadas. E aqui a CEMIG mostra que está dando aula, o seu custo com pessoal está estável, está totalmente sob controle. Com relação aos demais custos, nada me chama atenção negativamente, exceto aqui energia comprada para revenda. Aqui nós vemos que a energia comprada, os custos com a energia comprada, lembrem-se, pessoal, que a CEMIG é uma empresa que é uma geradora de energia, tá? E uma distribuidora também. No entanto, é possível que esteja acontecendo o fato dela não conseguir gerar energia suficiente para suprir a demanda dos seus consumidores. Portanto, apesar dela conseguir gerar energia, provavelmente não está sendo suficiente. Então, ela está tendo que comprar energia a mercado para revender aos seus consumidores finais. E aqui isso daqui me chama a atenção negativamente, bastante, porque em 2023 ela vinha apresentando um custo trimestral de 4 bi
com compra de energia. No terceiro TRI de 24, isso já subiu para 4,5 bi e agora já subiu para 5 bi. Ou seja, de ano para ano é um aumento de 25% do seu custo com compra de energia. Isso daqui é um custo operacional. É um custo que ela tem que ter para fazer as suas atividades de distribuidora. Tá? Se ela não tiver energia, ela não pode distribuir para os seus consumidores finais, né? Portanto, eles ficam sem energia e aí dá um problema muito maior. Então, isso daqui é um tipo de custo que não pode ser cortado simplesmente do dia para a noite pela CEMIG, tá? Pelas distribuidoras de energia. Isso daqui me chama atenção negativamente. É um aumento muito considerável para um trimestre isolado, ou seja, provavelmente é isso daqui que está pesando no resultado da companhia. Enquanto ela vem aumentando a sua receita de forma considerável, por outro lado, ela vem aumentando também o seu custo com a compra de energia, que não deixa de ser um custo operacional, inclusive de forma mais considerável do que o próprio aumento de receita. Enquanto ela aumenta 12% a sua receita, ela aumenta 25% o seu custo. Portanto, isso daqui é bastante preocupante, me chama atenção negativamente. Com relação aos demais custos, e parece que não tem mais nenhuma surpresa. E na linha final, nós vemos aqui que ela acaba apresentando um custo no quarto trimestre total, né, de quase 10 bilhões de reais, enquanto a sua receita foi de 11 bilhões de reais. Portanto, isso daqui explica muito daquelas manchetes que dizem que a empresa teve um lucro líquido pequeno, né? Ou seja, a sua receita aumentou consideravelmente, mas o seu custo nesse trimestre foi muito maior do que os demais trimestres. Aqui nós vemos que frente ao quarto TRI de 23, um aumento de 20% e de 72% frente ao terceiro trimestre de 24. Portanto, nós simplesmente com essa fotografia aqui, pessoal, nós conseguimos mapear onde está o problema da CEMIG neste trimestre. Tá? O problema da CEMIG está exatamente no custo dela com compra de energia elétrica para distribuir aos seus consumidores finais. E aí, para não ser injusto com a companhia, isso é uma tendência que eu venho notando nas outras companhias que atuam com distribuição e também com energia elétrica. Aqui nós vemos, por exemplo, o resultado da CPFL, também no quarto trimestre. Eu me lembrei que eu também tinha notado um aumento de custo com energia elétrica, e aqui está o custo com energia elétrica da CPFL, que aumentou também consideravelmente no quarto trimestre, um aumento de 4 para 4,7 bi, né? Um aumento de 10% frente a 2023. Portanto, isso daqui começa a demonstrar que talvez seja uma situação generalizada, talvez o custo com energia elétrica, não sei se em razão do curtailment, ou então algum problema de geração que eles estão tendo. Não me lembro de terem reservatórios abaixo dos níveis razoáveis, né? Isso pode encarecer a energia. E aqui nós vemos também a Eletrobras, no seu último resultado, que também reportou um aumento acima do que o normal, com energia comprada para revenda. Aqui no quarto trimestre, ela teve um custo de 2 bi e no outro trimestre 900 milhões, um aumento de 121%. Muito maior, inclusive, do que a própria CPFL e a CEMIG. Portanto, isso daqui nos demonstra, pessoal, que assim, não é uma situação isolada da CEMIG. Não é algo que, aparentemente, nós conseguimos colocar na conta da empresa, tá nas costas da empresa. Me parece que está havendo alguma situação generalizada. Eu reconheço que eles não informam isso com maiores detalhes nos resultados. Eles deveriam colocar, olha, o aumento com o custo de energia nesse trimestre se deu em razão de isso e aquilo. Eles não fazem isso, né? Talvez por uma questão de estratégia das empresas, talvez eles tenham que abrir contrato com seus fornecedores, mas enfim, que fique aqui de informação para todos nós que o que está acontecendo no setor de energia é que está havendo um aumento com o custo de compra, tá, para revenda dessa energia aos consumidores finais. E aqui, o último resultado da Auren, do quarto trimestre, nós vemos a mesma coisa. Tá? O custo operacional, custo com compra de energia, foi de 2,3 bi no quarto trimestre, um aumento de 87% frente ao quarto trimestre de 23. Portanto, isso confirma a nossa hipótese de que não é apenas a CEMIG que está sofrendo com um aumento de custo de energia elétrica. Aqui na Auren nós temos um aumento de 87%, na Eletrobras de 121%, aqui na CPFL um aumento de 9,6%, e lá na CEMIG, não me recordo, vamos ver, um aumento frente ao quarto TRI de 23, um aumento de 7,8%. Portanto, nós vemos, na verdade, que o aumento proporcional entre elas foi menor ainda na CEMIG, tá? O que mostra uma maior eficiência na CEMIG. E o fato de a CPFL e a CEMIG terem esses aumentos menores do que os seus pares é um fator positivo, na verdade. As duas demonstram uma capacidade de absorver mais esse custo de compra com energia elétrica do que os seus pares. Então, que fique aqui a atenção, pessoal, uma observação, porque vocês não vão ver o mercado avaliando isso, de onde está vendo
de onde está vindo, né, esse aumento nos custos da CEMIG. Agora vocês já sabem que em razão do aumento do custo de compra de energia. Agora fica o questionamento, será que isso é um efeito não recorrente? Será que isso é algo sistemático que vai se estender por longo tempo e as companhias agora nós podemos esperar um aumento de custo reiterado? Ou será que é um efeito temporário que aconteceu ali ao longo do quarto trimestre e agora volta a se normalizar? Porque se for um efeito temporário, imagine, esse aumento de receita da CEMIG para 11 bilhões, uma vez que o custo for diluído, nós podemos esperar o contrário, né, um lucro líquido disparando, pessoal. E aí vocês podem ficar posicionados com antecedência ao mercado, já que o mercado aparentemente não vai gostar desse resultado de queda de 30% do lucro líquido. E aqui nós vemos a questão do resultado financeiro, né, da empresa, receitas e despesas financeiras. Vamos ver se algo me chama atenção negativamente. Aqui já vejo um ajuste contábil, variações cambiais com empréstimos e financiamentos. A empresa teve um ajuste contábil aqui de marcação da dívida, né? Variação cambial de 230 milhões, o que levou provavelmente a esse aumento aqui de uma despesa financeira de 300 no outro trimestre para 600 milhões. Portanto, isso daqui também leva a um resultado financeiro que pode não trazer efeito caixa para a companhia, que pesa no lucro líquido. Aqui exatamente a nossa hipótese se confirma. Nós vemos a receita de 11 bilhões, uma despesa de quase 10, um resultado operacional de 1,5, que já foi amassado, né, em razão dessa despesa, e depois nós ainda temos um resultado financeiro de uma marcação, de uma variação cambial, que reduz ainda mais o seu lucro líquido. Ou seja, nós estamos vendo aqui que houveram uma série de questões, não sei se essa despesa operacional com custo de energia é recorrente ou não, mas certamente afetou muito negativamente esse lucro líquido. E é claro que isso daqui chama atenção, já que em relação ao mesmo período de 2023, ela tem uma queda de 50%, mas agora vocês sabem que impactado em razão desse ajuste aqui cambial e também dessa despesa maior. Em todos os outros indicadores operacionais, não me parece que a CEMIG esteja passando por um problema estrutural, não, pelo contrário, sua receita vem aumentando 12% aqui frente ao mesmo trimestre. E o EBITDA positivo, por mais que tenha essas marcações que afetaram ele. E aqui, questões que eu achei pertinente de trazer para vocês. Gestão da dívida. A empresa alcançou uma alavancagem de 1,3 vezes, que sim representa um aumento frente aos outros trimestres, mas é uma alavancagem, pessoal, assim, extremamente adequada para uma empresa de energia, né? Ela tem uma receita contratada, uma receita previsível, ela pode se dar ao luxo de contratar um pouco mais de alavancagem. Me parece uma alavancagem extremamente saudável, tá? Aqui nós vemos eles trazendo o maior dividend yield do setor elétrico para 2024, isso é um fato. Ela está dando aula para as outras companhias no quesito de remuneração aos acionistas ao longo do ano de 2024 e acredito que vai ser repetido em 2025. E o que me chama atenção é que ela vem fazendo isso, uma grande remuneração aos acionistas, mesmo durante um período de altos investimentos. Aqui eles trazem que o investimento feito ao longo do ano de 2024 ele foi 6 vezes maior do que todo o investimento feito ao longo do ano de 2018. Ou seja, a companhia está dando uma aula de gestão. A CEMIG mostra aqui que é possível uma empresa estatal remunerar os seus acionistas de forma mais exponencial do que os seus pares e ainda assim fazer investimentos na ordem de 5,7 bilhões de reais ao longo do último ano. Investimentos muito expressivos, pessoal. E lembrando que investimentos para empresas do setor elétrico, na verdade, acabam gerando futuramente RAPs, né, receitas contratadas ainda maior, uma capacidade de repasse de muito desses investimentos aos consumidores. Portanto, isso daqui, por um lado, amassa o resultado temporariamente, provisoriamente agora no presente, mas no futuro isso resulta em receitas ainda maiores. Isso torna o futuro da companhia muito menos preocupante. E aqui nós vemos que a maior parte dos seus investimentos são realizados no setor de distribuição, o que é explicado, né, pelo fato de que é uma companhia que atua mais no setor de distribuição e que é um setor mais dependente de investimentos, até para uma capacidade de repasse de preços. E aqui, para não ficar apenas um vídeo teórico sobre os resultados, há uma notícia muito importante, positiva para os investidores, que a CEMIG aprovou dividendos. Na verdade, JCP, né, juros sobre capital próprio, tem incidência de 15% de IR. Aqui é um valor equivalente a 18 centavos por ação, e o pagamento será realizado em 2 parcelas, até dia 30 de junho de 26 e a segunda até dia 30 de dezembro de 26. Esse é um fator negativo da CEMIG, né? A sua política de pagamento é muito prolongada no tempo. O investidor só vai ver o retorno desses dividendos ao longo, aliás, no final do ano de 2026, não é muita espera. Mas, enfim, se a carteira for bem equilibrada, nada que prejudique tanto assim o acionista. E para fazer jus a esse dividendo, o acionista deve dormir comprado no dia 25 de março, pessoal. Portanto, esse foi o resultado da CEMIG. Eu vejo como um resultado neutro para positivo, já que a receita vem aumentando consideravelmente, com esse fato de atenção, com esse fato de alerta que nós deveríamos ficar
mais atentos nos próximos balanços, que é com relação ao custo com compra de energia elétrica. Se isso daqui for normalizado nos próximos trimestres, é capaz que a receita, melhor dizendo, que o lucro da companhia tenha um salto considerável. Deixe aqui nos comentários se você gostou desse vídeo e feedbacks e também sugestões para novos vídeos e até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E não esqueça, uma vez formado o seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.